Feche seus olhos para nós orarmos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos diante, Pai, da Tua palavra, nós estamos diante, Pai, da Tua presença, porque nós queremos ser ensinados pelo bom pastor, como nós cantamos, Jesus. Nós queremos que o bom pastor venha pastorear os nossos corações, venha examinar os nossos corações. Jesus, que o Teu Espírito Santo trabalhe em nossas mentes, iluminando, Jesus, nos dando, Jesus, a visão exata perante a Tua palavra, que nós possamos sair daqui impactados, despertados pelo Teu Evangelho, que é poderoso, é eficaz e é suficiente para transformar o coração de pecadores, Senhor, como nós nos colocamos diante da Tua presença, dependentes da Tua ação, Jesus, porque sem o Teu intermédio, Pai, nada disso vale, Jesus, sem o Teu intermédio, nada podemos fazer, mas Tu és Deus que opera todas as coisas, e nós confiamos em Ti, nós confiamos na ação poderosa do Teu Espírito Santo. Então ilumina o nosso coração, ilumina a nossa mente, ilumina os nossos olhos, Senhor, assim nós Te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Pode ficar à vontade, irmãos. Hoje, fiquei responsável de trazer uma reflexão para vocês. E o tema da nossa reflexão é corações ensináveis. Será que temos corações ensináveis? Será que somos discípulos ensináveis? É isso que a gente vai tentar concluir ao final dessa mensagem, dessa reflexão. E o texto base, nós temos dois textos bases, e nós vamos começar com Lucas 11. Lucas 11, 1, é o que a gente vai ler primeiro. Vamos lá, em nome de Jesus. Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também Jesus ensinou aos discípulos dele. Quando a gente olha para Lucas 11, 1, nós vemos que é o único momento em que a Bíblia relata esse pedido dos discípulos a respeito sobre ensinar. Ao longo das passagens da Bíblia, a gente vê os discípulos sempre fazendo inúmeras perguntas, né? Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Quem estará à sua direita? Nós vemos eles pedindo para que o mestre explicasse as parábolas, mas aqui nós vemos um único momento onde os discípulos, ao observarem a vida de Jesus, eles pedem: Senhor, ensina-nos a orar. A gente observa essa disposição dos discípulos em serem ensinados a respeito de uma coisa: a orar. E quando nós vemos agir quando faz aquele café bom, a gente pensa, Gi ensina a fazer esse café bom, porque ela é boa no que faz. E para eles pedirem para Jesus ensiná-los a orar, é porque eles observavam isso de forma muito plausível, de forma exata na vida de Jesus. Eles observavam que o mestre orava, que o Senhor, que o Messias orava. Por isso eles pedem: Senhor, nos ensina a orar. E quando nós vamos no original dessa palavra, do ensina-nos, né, tem esse sentido de ensinar, de instruir, de treinar, de formar, só que não tem a ver com transmitir um conhecimento teórico a respeito da oração. Tem um sentido relacional. Ele é usado para descrever que um mestre, ele molda, sobre o mestre que molda o caráter e o comportamento de um discípulo. Fala a respeito de ensinar com autoridade, como alguém que testificava, ensinar com exemplo e não apenas com palavras. Então, quando os discípulos eles clamam ao mestre: ensina-nos a orar, eles não estão pedindo para que o mestre ensine na forma teórica, é porque eles viam Jesus fazendo isso. Eles viam o tempo todo Jesus se separando para orar. E aí o pedido dos discípulos, ele nasce dessa observação da vida de Cristo. Eles observavam a maneira que Cristo se relacionava com o Pai. Eles viam a maneira que Cristo dependia do Pai. Eles viam a entrega, eles viam a intimidade do Senhor com o Pai. É como se eles estivessem dizendo: Mestre, forma em nós o mesmo coração dependente do Pai, como nós vemos em Ti.
E Jesus, quando a gente vai nos evangelhos, é usado a mesma palavra quando ele vai instruir, ensinar a respeito do lava-pés, né? Eu não vou usar em falar a palavra grega, porque, enfim, acho que não precisamos, e não vou saber falar. Mas é ensinar pelo exemplo vivo, como eu fiz, vocês também façam. Façai-vos também. E aí a questão que fica é, por que esse pedido? Por que orar? Quando a gente vai lá para os evangelhos que relatam a vida de Jesus, nós vemos que constantemente Jesus se separava para orar. Jesus se retirava para orar. Em Lucas 5,16, Jesus, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. Lucas 6,12, naquele dia, Jesus foi para o monte orar e passou a noite orando. Passou a noite orando, essa é para poucos. E aí nós vemos em diversos momentos uma vida dedicada à oração. A gente não vê apenas momentos específicos onde Jesus se separava para orar, mas a vida de Jesus era dedicada à oração, ao relacionamento com o Pai. E se a própria Bíblia traz diversos relatos de que Jesus se dedicava a uma vida de oração, quanto mais os discípulos que observavam ao vivo e a cores, com os próprios olhos, a comunhão que o Mestre tinha com o Pai. O relacionamento, a dependência que Jesus tinha do Senhor. E muitas vezes a gente pede muitas coisas para Deus. A gente pede, Senhor, nos dê uma boa semana, Senhor, nos guarde. Mas poucas vezes há nas nossas orações, Senhor, me ensina a orar como convém. Me ensina a orar conforme a Tua palavra, conforme a Tua vontade. E aí há esse clamor dos discípulos: ensina-me a orar, Senhor. Ensina-me a orar como convém. E se nós queremos desenvolver uma vida de oração efetiva, uma vida de oração genuína, um relacionamento genuíno com o Senhor, a gente precisa olhar não só para o nosso pastor, não só para os nossos amigos na fé, a gente precisa olhar para a vida do Mestre. A gente precisa olhar para Cristo. Ele é o nosso exemplo, Ele é o varão perfeito. Porque se o próprio Jesus, que era Deus, sem pecado, buscava ao Pai, quanto mais eu e você, pecadores, dependentes da graça de Deus, o tempo inteiro. E não há nenhum argumento que sustente uma vida cristã sem vida de oração. Não há nenhum argumento que sustente uma vida de cristã genuína, profunda, sem vida de oração. Porque obras, a gente pode enganar muitas coisas, mas vida de oração, você sabe se você tem orado, você sabe se você tem se dedicado à oração. Você sabe se você tem sido como mestre, buscado relacionamento com o Pai. E se a gente pensa em alcançar vidas para Jesus, em trazer vidas aos pés do Senhor, a gente precisa de um relacionamento genuíno com Ele. A gente precisa desenvolver a nossa vida de oração. E os discípulos, eles viram isso, eles observaram isso na vida de Jesus. Porque Jesus testificava, ele não apenas falava, quando vocês orarem, orem assim. Ele se separava para orar. Ele tinha uma vida dedicada à oração. Ele se relacionava com o Pai. E nós, às vezes, confundimos os nossos muitos papéis na comunidade, como a gente é ativo, como a gente é zeloso com a organização da igreja, como a gente faz com afinco. Às vezes, até a gente ora pelos pedidos dos irmãos, mas e relacionamento com Deus? E a experiência de alguém que entende que o véu foi rasgado e você tem livre acesso ao Pai? Você testifica disso, você experimenta, você se relaciona a partir dessa convicção, dessa verdade de que o véu foi rasgado e você tem livre acesso ao Pai. Sem se ancorar na oração que o pastor tem que fazer por você, ou no que o seu irmão tem que fazer por você, ou que o seu marido tem que fazer por você, ou que a sua esposa tem que fazer por você, ou que a sua mãe tem que fazer por você. Você se relaciona com o Pai.
E muitas vezes nós oramos também como queremos, não como convém. Não como o mestre ensina, não com um coração rendido, não com um coração disposto a ser mais parecidos com Jesus. As nossas orações, muitas das vezes, têm mais pedido do que louvor a Deus. E aí, eu queria que vocês abrissem agora no segundo texto base, que é Mateus 6. E nós leremos do 5 ao 13, onde Jesus, ele traz uma oração modelo. Ele ensina uma oração modelo. E nós focaremos em 2 aspectos dessa oração modelo. E diz assim: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta do seu quarto e ore ao Pai, que está em secreto, e o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabem do que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Quando a gente olha para a oração modelo, que Jesus instrui aos discípulos, ele traz aspectos daquilo que deve nortear a nossa oração. Jesus não está falando, ora o Pai Nosso, usa como mantra, e aí todas as coisas, e você está orando como convém. E aí todas as coisas serão ouvidas e atendidas por mim. Porque aí a gente estaria indo contra aquilo que ele fala. Não orem em vão, repetindo. Ele traz aspectos daquilo que deve conter na nossa oração. Essa oração do Pai Nosso, ela traz aspectos fundamentais sobre aprendermos a orar e a orar conforme a vontade de Deus para nós. E é isso que a gente vai tentar entender, alguns aspectos do ensino de Jesus sobre a base da oração, e no que isso se aplica a mim e a você. E aí o primeiro ponto é que ele diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pai nosso que estás no céu. Aqui, só no Pai Nosso, a gente já tira diversos aspectos do texto, porque, primeiro, você não está falando com Deus de longe. Você fala com Deus de perto, Pai Nosso. Tem a ver com filiação, tem a ver com adoção, tem a ver com identidade. Jesus, ele já estava entregando aos discípulos o modelo de oração mediante o sacrifício na cruz do Calvário. Por meio dele, nós fomos adotados como filho. Por meio dele, nós nos tornamos filhos de Deus. Portanto, quando a gente fala com Deus, a gente está falando com Deus de perto, com Deus que é Pai, com Deus que não é de longe, com Deus que nos ouve, com um Pai celestial, um Pai que nada tem a ver com um Pai terreno, um Pai que é perfeito, um Pai que te vê, um Pai que esquadrinha o teu coração. Pai nosso. Santificado seja o teu nome. Muitas das vezes a gente olha e não entende essa parte da oração. Por que o que tem a ver santificar o nome de Deus? É isso que está falando o texto? O texto está falando, o nome de Deus ele não precisa ser santificado, porque Ele é santo, isso é atributo do Senhor. Quando nós oramos, a nossa oração deve conter um reconhecimento a respeito de quem Deus é. Um reconhecimento dos atributos dele. Portanto, você não ora se você não conhece a Bíblia. Você não ora como convém se você não conhece a Bíblia. Porque você precisa conhecer quem teu Pai é, quem teu Deus é. O seu caráter perfeito, santo. E aí o pedido, o clamor é: Senhor, santifique o teu nome na minha vida. Que a tua autoridade seja reconhecida na minha vida. Que o teu nome seja, que eu seja santificado através do teu nome, através do Senhor. Porque nós precisamos dele para que a gente seja santificado.
Nós precisamos dele para que o nosso coração seja purificado. A oração não é um simples rito, não é um exercício que a gente faz porque, tem que orar, tem que ler a palavra, tem que jejuar. Nós oramos porque nós desejamos ter relacionamento com o Pai. E na oração, nós entendemos que a gente fala com Deus de perto, com Deus que é nosso Pai. A gente reconhece os atributos dele, que ele é santo, que ele é perfeito, que ele é imutável, que ele é grande, que ele é poderoso, que ele é onisciente, que ele é onipresente, onipotente. A gente reconhece os seus atributos. E a gente clama para que ele nos transforme, para que ele nos santifique. A oração não é algo assim brincar, a oração não é um simples ato, a oração é poderosa para transformar o nosso coração, para tratar. E nós não nos relacionamos com o Senhor porque nós somos bons, porque nós somos bonzinhos, porque nós temos bons méritos, ou por conta dos nossos deméritos. Nós nos relacionamos com Ele, porque Ele mesmo escolheu se relacionar conosco. Ele primeiro escolheu se relacionar conosco. Ele se entregou voluntariamente para que nós tivéssemos relacionamento com Ele. Ele nos deu livre acesso ao trono da graça. Na oração, então, nós reconhecemos quem Deus é, nós reconhecemos os atributos dEle, nós pedimos para que Ele venha nos transformar. E a finalidade da oração é render glórias a Deus. É para que no fim você seja transformado e a sua vida seja para honrar o teu Mestre, para glorificar a Deus. À medida que você vai sendo transformado, santificado, mais parecido com Ele. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Lembrando, não é que o Senhor está pedindo para a gente repetir essa oração, mas Ele traz aspectos. Na nossa oração precisa haver contrição, precisa haver humildade, precisa haver reconhecimento da própria natureza. Ele não fala, perdoa os meus devedores e perdoa as minhas dívidas. Ele fala, perdoa as minhas dívidas primeiro. Você precisa reconhecer que você é pecador. Você precisa reconhecer a tua natureza, a tua depravação. Você precisa entender o quão você estava endividado com o Senhor, para que aí você peça, Senhor, perdoa os meus devedores. A nossa oração, ela precisa conter humildade, ela precisa conter arrependimento, contrição. Não adianta orar com o coração altivo, com o coração orgulhoso. É assim que os fariseus faziam. Senhor, muito obrigada, porque eu não sou como ele. Mas o publicano... Então, esses são um dos aspectos que precisa conter na nossa oração. E aí, o outro aspecto é, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração não envolve apenas reconhecer quem Deus é. A oração não envolve apenas reconhecer os atributos dele. A oração não significa apenas você reconhecer que você está falando com teu Pai Celestial. Não envolve você apenas estar com o coração humilde, mas envolve você também reconhecer que tudo pertence a Ele. Não somente o governo do universo, mas o governo do teu coração pertence ao Senhor. O senhorio do teu coração pertence a Jesus. Na oração, nós precisamos nos submeter ao reino do Senhor, ao Rei. Não é para que seja feita a nossa vontade, mas é para que a nossa vontade seja alinhada com a vontade de Deus. A oração, ela não é independente, ela é feita dentro de uma convicção de que o governo soberano pertence ao Senhor, de que teu coração, a tua vida, pertence a Deus. E de oração em oração, à medida que nós reconhecemos isso, os ídolos do nosso coração vão sendo quebrados, vão sendo destronados, e Cristo vai cada vez mais assumindo quem Ele deve ser na nossa vida, o Senhor, não somente o Salvador. Teu é o poder, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é suficiente para agir em toda e qualquer circunstância. Esse é um atributo
único e exclusivo do Senhor. Onipotente. É um atributo incomunicável do Senhor. A sua oração precisa depender da ação de Deus. Precisa depender do poder de Deus. Não adianta você orar e, ao se levantar, você depender dos seus próprios esforços para se parecer com o Mestre. Por isso que os discípulos falam, Senhor, nos ensina a orar. Senhor, nos ensina a depender mais de Ti. Ele é quem age. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é quem liberta. É Ele em que cura. Teu e Tua é a glória. Toda a glória, toda a razão de você viver, se mover e existir é para glorificar o nome de Deus. Seus pedidos de oração têm a finalidade de, no final, gerar glória ao Senhor, glorificar o nome dEle. Por que você pede o que você pede? É para, de fato, Deus ser glorificado? Por que você busca ser mais parecido com Jesus? É para que você seja melhor, para que você seja o deboísta, ou é para que você, de fato, glorifique a Deus? Ou é para que, de fato, o nome de Deus seja cada vez mais glorificado na sua vida e através dela? John MacArthur diz assim, que a oração deve culminar em oração, não apenas em pedidos. Se a nossa oração ela tem um fim em nós mesmos, ela gira em torno em nós mesmos, então ela vai ter mais aspectos de pedidos do que vai culminar em adoração. A nossa oração vai ser, Senhor, que eu tenha uma semana boa. Senhor, não deixe que isso aconteça comigo. Senhor, abre uma porta de emprego. E aonde isso culmina em oração? Nós podemos clamar ao Senhor, nós podemos pedir ao Senhor, porque Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que tudo faz. Mas aonde a nossa oração, ela culmina em adoração. E o amém. Eu fui na igreja Dia do Chaves e o pastor Magno, ele trouxe, né, um pouco do testemunho do que eles viveram na viagem, né, para a África. E lá, eles têm uma prática que, ao falarem amém, quando é falado amém, todos os irmãos dizem, louvem a Deus. A oração, ela deve culminar em adoração. Por isso que termina, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A nossa oração deve terminar em louvor a Deus. O objetivo da nossa oração é nos tornarmos mais parecidos com Jesus. É nos relacionarmos com o Pai para glorificar a Deus, para render mais louvor a Ele, para render mais adoração a Ele. Irmãos, a gente já está finalizando, é uma breve reflexão, mas se nós queremos ser facilitadores para que pessoas encontrem Jesus, facilitadores para que desse encontro de pessoas que estão perdidas com Jesus, nós precisamos de uma vida de oração. Nós precisamos desenvolver uma vida de oração. Nós precisamos nos dedicar à oração. Quando nós olhamos para o exemplo do paralítico, por exemplo, nós vemos que no texto os amigos veem uma grande multidão, vê que não dá para passar e eles começam a tirar os telhados, eles são facilitadores desse encontro do paralítico com Jesus. E para isso nós precisamos de uma vida de oração, nós precisamos ser ensinados pelo Mestre, para que nós sejamos facilitadores desse encontro, porque é Jesus que faz, nós não convencemos ninguém. Nós só nos importaremos com os amigos, com o paralítico, como os amigos dele, com vidas, se nós estivermos fundamentados numa vida de oração. Se nós olharmos para o exemplo de Cristo, que era vida de oração. Só que para isso, a gente precisa de um coração ensinável. Assim como os discípulos pediram para serem ensinados a respeito da oração, nós precisamos ter um coração disposto a deixar o Mestre ensinar a orar como convém, a orar conforme Jesus ensinou, a orar conforme a vontade de Deus expressa na Bíblia.
ter intimidade com Deus, ter intimidade com o Pai, assim como Cristo teve, assim como o nosso Mestre teve. É algo para nós, é algo extremamente necessário. É algo de pecadores que dependem da graça de Deus. E nós necessitamos dele. E nós dependemos do Senhor. Se o próprio Mestre, que era Deus, não tinha pecado algum, orava, por que nós nos esquivamos, sendo pecadores, sendo carentes da glória de Deus? Amém? Vamos louvar ao Senhor?